torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. Fim da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco ganhou a equipe do Cruzeiro, jogando um belo futebol, um futebol vistoso, um futebol de muita intensidade, um futebol onde o Vasco foi efetivo nas suas oportunidades, se defendeu muito bem. Um futebol aonde o técnico do Vasco da Gama conseguiu aí sair ali um pouco daquele esquema, né, tradicional ali, o dinizismo, que é só toque de bola, isso, aquilo, outro. Teve alguns momentos que o Vasco ficava muito reativo na partida e o Cruzeiro com a bola. E isso não é problema. Eu acho que isso é uma virtude, né? E é também um aprimoramento do técnico Fernando Diniz, né? O técnico Fernando Diniz já não fica mais só com aquele esquema de toque de bola para cá, toque de bola para lá, movimentações, saída de bola toda hora ali, forçando e fazendo com que a torcida acaba ficando nervosa, né? Com aquelas saídas ali toda hora. Às vezes o Vasco já saía ali com lançamento, com a bola longa ali, né? Com Robert Renan ou Cuesta. O próprio PH, nos bastidores da vitória contra a equipe do Cruzeiro, ele deu uma entrevista, né? Deixou muito bem claro que essa jogada que o Robert Renan lançou na diagonal para ele, né, para o PH, isso já vem sendo treinado, né, nos treinamentos do Vasco da Gama, né, no dia a dia lá no CT Moacir Barbosa. Tanto o Cuesta quanto o Robert Renan treina essa jogada de lançamento para um ponta ou até mesmo para um lateral ali, aproveitar, né, matar ali a bola, tentar um drible, tentar fazer ali um gol. Uma jogada que, sinceramente, eu gosto muito, porque às vezes você pega o seu adversário desprevenido, né, quando você faz aquele lançamento lá na diagonal, tanto na diagonal esquerda quanto na direita. Se você estiver no lado esquerdo ali, você vai lançar ali para a ponta direita, né? E se você estiver aqui, no caso, no lado direito, você lança lá na ponta esquerda. E, geralmente é uma jogada que muitos times europeus utilizam, né? Não sei se vocês lembram o gol que o Liverpool fez no Mundial de Clubes em cima do Flamengo em 2019, né? Naquele Flamengo do Jorge Jesus. Eu lembro muito bem que o gol do Firmino saiu de um belo lançamento, só não lembro quem deu esse lançamento, não sei se foi o Van Dijk, outro zagueiro ali do Liverpool. Foi um lançamento de dentro ali, praticamente ali, da pequena área, né? Da grande área, mais ou menos ali. E esse lançamento foi perfeito para o Firmino, que conseguiu dominar, deixou, não lembro qual jogador do Flamengo, de bunda no chão, e fez ali o gol do título do Campeonato Mundial de 2019. Então, eu acho muito interessante o Diniz vir fazendo, né, coisas diferentes, jogadas ensaiadas. O Vasco hoje tem uma bola parada, né, muito boa. O Vasco consegue oferecer perigo e fazer gols, né, em cobrança de escanteios, em cobrança de faltas, né, também. Felipe Coutinho não é o dono ali da bola parada, né, principalmente cobrança de falta, escanteio, ele alterna junto com o Nuno. E o técnico Fernando Diniz treina muito bem esse time, né, nas bolas paradas. E é mais uma arma, né, que o time do Vasco tem, né, quando entra em campo contra seus adversários. O Vasco hoje tem uma bola parada muito forte. O Vasco hoje tem zagueiros que dão passes que quebra a linha, né? Tanto o Robert Renan quanto o colombiano Carlos Cuesta.
dão muito espaço de qualidade, né? Lançamentos, como esse, né, do gol aí do PH, que o Robert Renan deu lá na diagonal, lá na ponta direita. A bola deu uma quicadinha ali, meio que matou ali o zagueiro do Cruzeiro, né? O zagueiro ou o lateral que falhou naquela jogada lá, né? Tinha acabado de entrar no jogo. E muito mérito do PH, que acreditou, né? Desarmou na boa ali e tocou na saída do goleiro Cássio ali para fazer 2-0 pro Vasco e acabar com as esperanças do time do Cruzeiro, né? Que também é um time de muita qualidade, que esse Matheus Pereira jogou, meu irmão, não é brincadeira. E o que eu quero dizer aqui, né? Que esse time do Vasco é um time de muita qualidade, é um time que tem jogadas ensaiadas, é um time que tem um coletivo muito forte, é um time que cresceu, é um time que vem também evoluindo na parte física, né? Segundo tempo, contra a equipe do Cruzeiro, o Cruzeiro já estava botando a língua para fora de cansado e o Vasco indo para cima. Os últimos 10, 15 minutos da partida contra o Cruzeiro ali, o Cruzeiro deu muita sorte, cara, que era para ter tomado ali, mas no mínimo ali, pelo menos mais um golzinho ali, né? 1 ou 2 gols. 2 gols também não seria coisa de maluco, né? Seria aí também justo, porque o Vasco criou oportunidades. Depois de 2-0 teve chance de gol perdida com o David, né? Chutando pro alto. Teve o lance do Coutinho com o Puma poderia ter rolado o Coutinho, que estava entrando sozinho dentro da pequena área. O Puma preferiu cortar e tentar fazer um golaço. Teve o chute do Matheus França. Então o Vasco vem criando muitas oportunidades, muitas alternativas. O time do Diniz já não fica mais só focando em ficar tocando. O time agora tem qualidade ali para sair mais rápido, né? Tanto ali com passe aéreo, rasteiro, né? Um passe também, lançamento, né? Já com a altura mais alta, né? Ou também um lançamento rasteiro. Muitas alternativas, cara, muitas alternativas. Tem também, né, um mérito que o Diniz, na minha opinião, ele tem que ser parabenizado, né, que ele já não foca só no estilo posse de bola. Tem momentos ali que o Vasco fica ali no modo contra-ataque, né? Todo o time do Vasco ali marcando, Verratti e o Ryan, os atacantes do Vasco, os meia, né? Os volantes, todo mundo ali, praticamente ali, do meio de campo para baixo ali, né? Todo mundo marcando o seu adversário, né? E o time do Vasco, os jogadores do Vasco não tem ali jogadores certos para marcar. Cada um ali consegue preencher um espaço e isso dificulta muito o adversário sair jogando com muita facilidade, né? O adversário ter espaço para poder pensar. E quando o adversário consegue ali um passe que acaba ali passando, né, do setor ali de meio de campo, que chega perto da zaga ali do Vasco, tem ali Robert Renan e Cuesta, que são 2 excelentes zagueiros, né? O Cuesta tem ali uma característica de destruidor, né? Ele vai na caça para tentar desarmar, para tentar destruir a jogada do adversário. Robert Renan já fica ali cobrindo ele. Um volante do Vasco também desce para ajudar ali, né, os zagueiros, e um fica na sobra ali, né, geralmente o Hugo Moura recua mais ali, né, como um zagueiro. O Barro já fica ali perto da pequena área ali, né, meio que saindo para a grande área, para tentar pegar a bola ali, recuperar e sair tocando, né, tentar conectar ao meio de campo. Um Coutinho ou um Nuno, jogadores que têm um controle de bola diferenciado, né? Jogadores que sabem cadenciar também
que se não tiver um passe para fazer ali, né, para armar um contra-ataque, eles conseguem chamar uma falta, conseguem um lançamento, ou volta a bola lá para trás, ou tenta algo diferente, né? Um toque em profundidade para frente, que são jogadores de muita qualidade, né? Tanto o Nuno quanto o Felipe Coutinho. Então, o técnico Diniz aí, na minha opinião, evoluiu muito. O técnico Fernando Diniz vem fazendo um ótimo trabalho, né, no Vasco da Gama. Agora o Vasco tem aí um técnico que tem em seu leque vários esquemas de jogo, né? Tem ali o tradicional, que é quando ele bota o time para marcar pressão, né? Para ir para cima e pro abafa, tentar ali ganhar todas as divididas, né? Roubar uma bola ali e infiltrar na zaga do adversário e tentar fazer os gols, né? Se perder a bola, recupera de novo, tenta de novo, vai tentando até fazer o gol. O Diniz sempre foi conhecido, né, por ter ali um esquema de jogo que ele consegue botar uma superioridade numérica muito grande no ataque dos adversários, né? Ainda mais que essas jogadas aí, que ele manda o time todo ir para cima, marcar pressão. A todo custo, sempre tentar roubar a bola do adversário ali, até conseguir criar uma boa jogada, né? Que gere perigo ou até mesmo um gol. Só que o Diniz não fica só nisso. Quando o Vasco está sem a bola, todo mundo volta para trás para marcar. O Verratti, o Ryan, o Nuno, o Coutinho, o Barros, o Hugo Moura, o Tietê quando jogava. Inclusive a gente vai falar muito do Tietê, que ele pode voltar nessa partida contra o Palmeiras, né? O Tietê recuperado de lesão. E finalizando aqui, né? O Diniz vem aperfeiçoando muito aí os seus leques, né, de esquema de jogo. Ele não fica preso só naquele do dinizismo, né, que é ficar tocando ali bonitinho, marcação, pressão e tentar fazer o gol a todo custo. Nesse jogo contra o Cruzeiro, o Vasco tinha momentos ali que o Cruzeiro ficava tocando a bola ali para um lado, para o outro, mudava, invertia para cá, invertia a bola para lá, sempre tentando ali encontrar uma brecha na zaga do Vasco, mas o time muito compacto, todo mundo marcando direitinho, né? Todo mundo fazendo ali o seu papel, né? Para defender, para tentar recuperar a bola e sair nos contra-ataques, né? E isso eu fico muito feliz, né, de ver que o Vasco agora tem alternativas, né, de jogo. O Vasco tem momentos ali que pode jogar muito bem com o estilo posse de bola, né, que é o tradicional do Diniz, e tem momentos que o Vasco da Gama pode jogar com o estilo contra-ataque, né, mais esperando ali o adversário para sair na velocidade, né, tanto ali com o Ryan, que é um jogador muito veloz, o Nuno Moreira também, quando ele tá, pelo menos nos primeiros tempos dos jogos, né, tá sempre ali com um bom vigor físico, ele consegue também dar uma acelerada. Felipe Coutinho, no segundo tempo, David e o colombiano já entram para isso mesmo, né, para dar mais dinâmica pro jogo. Então, eu também venho observando que o técnico Fernando Diniz consegue muito bem também juntar os dois estilos de jogo ali, né, na mesma partida. Um momento ali ele começa no posse de bola, e quando ele vê que o jogo tá se desenhando, né, para contra-ataque, quando o adversário fica com a bola, mas não oferece perigo, ele manda o time se compactar ali, né, todo mundo marcando ali, para sair nos contra-ataques ali e tentar fazer os gols, né, explorar ali a velocidade do PH e do Ryan, e também no lado esquerdo com o Puma ali, né, e o Nuno.
E é isso. O Diniz aí tá de parabéns, tá com um trabalho em plena evolução no Vasco da Gama. O time não é à toa que tá a 7 jogos invictos, né? 2 vitórias seguidas. Um time que vem crescendo muito de produção. Um time que desbancou alguns rivais aí, né? Como o Cruzeiro, que tem um excelente time. Eliminou o Botafogo. Poderia ter ganhado também do Flamengo, né? Na partida lá do Maracanã. Ganhou bem o Bahia, né? Então, o Diniz, enfim, conseguiu fazer o time do Vasco, além de performar, colher os resultados positivos, né? E a tendência é que esse time continue evoluindo, continue crescendo nesse Campeonato Brasileiro. E lá no final do ano, lá em dezembro, temos aí a semifinal da Copa do Brasil para ser disputada. E o Vasco tem totais condições de chegar na final, eliminando aí o seu rival, né? Que é o Fluminense, e chegar na final da Copa do Brasil. Se vai ganhar o título ou não é outra história, mas já seria um feito interessante, né? O Vasco conseguir chegar em uma final de campeonato. Chegar em uma final de Copa do Brasil não é algo que não acontece há 14 anos. E é isso. Agora, para finalizar o nosso vídeo, a gente vai falar aqui de Carlos Cuesta, né, que sentiu uma leve lesão no adutor, e ele vai ser avaliado hoje, terça-feira, para ver se vai ter condição de ser relacionado e ir para o jogo contra a equipe do Palmeiras, jogo que acontece amanhã no Allianz Parque. E o Carlos Cuesta é um excelente jogador, né, colombiano, que é jogador de seleção colombiana, que veio para ficar, né, que veio aí para ser o xerifão da zaga do Vasco, né? Robert Renan é um excelente zagueiro também, né? Mas é aquele zagueiro que é um cara mais fixo ali, né? Um cara que constrói mais as jogadas, né, com passes. Já o colombiano Carlos Cuesta é o xerifão, é aquele cara que chega botando moral, que chega dando pancada, que chega desarmando com agressividade, aquele cara que destrói as jogadas do adversário. E Carlos Cuesta, se não puder ir para esse jogo contra o Palmeiras, vai fazer muita falta para o nosso time. E a tendência é que Carlos Cuesta não podendo jogar, o Hugo Moura pode ser recuado para a zaga, né? E o Barros, que é desfalque, né? O jogador foi suspenso, tomou um cartão contra a equipe do Cruzeiro, estava pendurado. O Barros também não joga esse jogo contra a equipe do Palmeiras. E se o Hugo Moura recuar para a zaga, a tendência aí é entrar na volância o Cocão e o Tietê, cara. Mas o Tietê também não sei se vai começar jogando porque vem de lesão. Então vai ficar complicado aí, né? Espero que o Diniz não invente, não tente botar o Nuno como volante, né? Apesar que ele fez isso contra a equipe do Bahia, né? Em alguns minutos ali no segundo tempo. Mas vamos ver, né? Vamos ver aí o que o Diniz vai fazer. Eu iria de Hugo Moura jogando como primeiro volante, cara. O Hugo Moura dá uma sustentabilidade. Não é à toa que ele e o Barros aí jogando juntos. O Vasco está invicto, né? O Vasco não perde a 7 jogos desde quando o Barros jogou como titular com a camisa do Vasco da Gama. Cara, eu tentaria deixava ali o Hugo Moura jogando ali como primeiro volante, né? E tentaria o garoto da base aí, né? O Wilder, que é volante, né? Tentaria fazer algo diferente. Botaria ali o Hugo Moura e o Wilder. E lá na zaga, cara, acho que dá pra, sei lá, cara, botar ali o Lucas Freitas junto com o Robert Renan. Apesar que o Lucas Freitas não fez uma boa partida, né? Contra a equipe
do Bahia, né? Acabou entregando ali. Mas o Lucas Freitas já fez bons jogos com a camisa do Vasco, daria mais uma chance para ele. Iria com o Lucas Freitas e Robert Renan, Puma Rodrigues, Lucas Piton ainda está se recuperando de lesão, perdão. PH, Puma Rodrigues lá, né, na esquerda, né? Lucas Freitas, Robert Renan, Hugo Moura, o garoto Elder, né? Porque Cocão, infelizmente, não dá. Não confio mais no futebol do Matheus Carvalho, do Cocão. Iria com Hugo Moura e Elder, né? Os dois ali de volante, Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Verratti e Ryan. Como é o jogo lá em São Paulo, né? Acho que a gente tem que pontuar aqui que, de repente, botar o DVD, né, no lugar do Verratti seria uma opção mais sensata, né? O Vasco teria mais velocidade e um ataque mais móvel, né? E agora tem que aguardar. Vamos aguardar para ver o que o Diniz vai fazer, né? O Diniz provavelmente não vai entrar com o Tietê. Se o Tietê começar jogando aí, vai me surpreender, né? A tendência aí que a volância do Vasco seja feita aí com o Hugo Moura, mais um, né? Esse mais um aí poderia ser o Cocão. Ele gosta do Lucas Freitas, eu acho que ele vai escalar o Lucas Freitas junto com o Robert Renan. E eu não acharia absurdo nenhum, mas também tenho que confessar que o Hugo Moura, junto com o Robert Renan na zaga ali, passa mais segurança para a torcida do Vasco. Enfim, temos a volta do Tietê, né? Que é um jogador importantíssimo. Temos um banco de reserva com opções interessantes, né? Como Matheus França. Tem ali o DVD, né? Que caso o Verratti jogar, ele vai estar à disposição. Tem o Matheus Carvalho, né? No caso, para volante ali, né? De repente, para entrar ali no final do jogo. Dá até para dar uma oportunidade pro Cocão ali. Quando ele entra nos finais ali, geralmente ele consegue ajudar, né? Tem o zagueiro, né? Lucas Oliveira, que também vem evoluindo, vem melhorando aí com o Diniz. Garré, temos jogadores que podem até contribuir, né? Entrando no time do Vasco da Gama. E enfim, é isso, torcedor. Nosso vídeo chegou ao final. Espero que tenha gostado, né? Agora o Vasco tem aí um jogo dificílimo, né? Uma pedreira que é o Palmeiras. E amanhã a gente vai fazer aqui o nosso pré-jogo, né? Trazendo a provável escalação do Vasco, né? Veremos aí se o Cuesta volta a jogar ainda hoje, né? Veremos se o Cuesta vai pro jogo ou não. Se o Cuesta for pro jogo vai ser muito bom, né? Que o Hugo Moura vai ficar lá. Aí você pode só adicionar mais um volante ali, né? Para jogar junto com o Hugo Moura. Pode botar o Elder, né? Que é volante também. Ou o Diniz pode tentar já entrar com o Tietê, né? No primeiro tempo ainda. Ou enfim, né? Tem a opção também do Matheus Carvalho aí, que eu não iria com essa opção. E é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final aí. Tamo junto, fiquem com Deus aí. Saudação vascaína.